Meus irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 11. Deus seja louvado, e enquanto os irmãos acham, eu quero externar a Deus a minha gratidão, a alegria, pelo privilégio de mais uma vez poder pregar a sua palavra aqui na nossa casa, onde a gente se alimenta, onde Deus fala conosco. Portanto, eu quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores presidentes, que têm tido misericórdia da minha vida, do ministério que Deus tem me confiado e tem me facultado essa oportunidade. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão aqui essa noite, que vieram para adorar e bendizer o nome de Jesus. João, capítulo 11, os versículos de número 3 a 6. João 11, verso 3 diz assim: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Pode tomar o assento em nome de Jesus. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, bem como os versículos que compõem essa narrativa bíblica, são um texto extremamente conhecido por todos nós e apresenta-nos a história de uma família essa que estava enfrentando o momento mais difícil que alguém pode enfrentar aqui na terra, que era justamente o momento da enfermidade, seguido por o triste desfecho de um luto. Logo, essa família era uma família que precisava, carecia do socorro e do cuidado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos o capítulo 11 do Evangelho escrito por João, o que fica claro para nós é que o elemento central por trás desse capítulo é a ausência de Jesus na cidade chamada Betânia. Uma vez que a Bíblia Sagrada nos mostra, dentro do texto, que na ocasião em que Lázaro adoece e consequentemente vem a falecer, Jesus não estava na cidade de Betânia. Logo, essa ausência de Jesus nesta cidade fere, magoa e entristece algumas pessoas. Os primeiros a se sentirem tristes com a ausência de Jesus aqui é a família do Lázaro, suas irmãs Marta e Maria. Haja visto, o texto bíblico nos diz que a primeira expressão quando elas encontram Cristo é: se o Senhor estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Perceba que nessa fala, ambas deixam transparecer um sentimento de dor e frustração duplo. Primeiro, elas estão enlutadas. Seu irmão havia acabado de falecer
por isso elas estão tristes. Mas segundo, elas também estão tristes, porque Jesus, que diga-se de passagem, não era um estranho, era um amigo que costumeiramente pousava nessa casa. No momento em que elas mais precisaram, Jesus não estava ali para ajudar. E a ausência de Jesus magoa o coração dessa família, justamente porque Jesus não é alheio, Jesus não é estranho, Jesus é alguém que come na mesa, e é justamente por isso que elas estão tristes, porque elas estão dizendo assim: Jesus é nosso amigo, de vez em quando ele vinha aqui tomar café, comer bolo, conversar sobre a vida, e quando a gente mais precisou, mesmo chamando ele às pressas, ele não veio para poder nos socorrer. A gente não espera nada de quem é estranho, mas a gente cria expectativa em quem é próximo, em quem é amigo, em quem está do lado. E Jesus, sendo amigo dessa família, as frustrou por um período de tempo. O segundo grupo de pessoas que se entristecem nesse texto e com o desfecho da história, a Bíblia diz que são os judeus. Os vizinhos de Marta e Maria, as vendo chorar pela morte do irmão, a Bíblia diz que eles reclamavam uns com os outros, dizendo: não poderia este, se referindo a Cristo, que deu vista aos cegos, que fez paralíticos andar, não poderia ele fazer com que esse homem também não viesse a ter morrido? Observa que a ausência de Jesus no ambiente está machucando a família e está entristecendo também quem está ao redor e vendo o desfecho da história. Eles não sabiam, mas a verdade é que o nosso Jesus, ele é tão tremendo e tão glorioso, que ele não tem necessidade de estar de corpo físico para conhecer e ter o controle da situação. Na bem da verdade, ele não estava em Betânia, mas ele sabia tudo o que estava acontecendo naquela localidade, porque ele é onisciente, onipresente, e também ele é onipotente. Embora as irmãs não sabiam disso, Jesus estava contemplando o sofrimento delas e sabia o que estava acontecendo ali. Pregador, o nosso Deus conhece. Se não vejamos o que o profeta Isaías disse no capítulo 6 do seu livro, no ano em que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, o seu séquito enchia o templo, e os serafins que sobre ele voavam, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam e cantavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eu gosto desse texto porque o Isaías faz questão de datá-lo. Isaías dá uma data para este acontecimento, quando diz: no ano em que morreu o rei Uzias. É Isaías dizendo: esse ano me marcou. E marcou o Isaías por razões duplas. Primeiro, há quem diga que Uzias e Isaías têm um grau de parentesco. Segundo, é que Uzias, ele é o rei da nação do Isaías. Logo, o luto do Isaías aqui é duplo. Ele perdeu um parente e perdeu também o rei da sua nação. É nesse cenário de dor,
de contristamento, de perda, que ele resolve ir ao templo. E quando ele entra no templo, a Bíblia Sagrada diz que Deus lhe dá uma visão arrebatadora, gloriosa e surpreendente, porque ele vê o trono de Deus, aleluia. Ele não vê a face de quem está sentado no trono, e também não precisa, mas ele sabe que tem alguém sentado ali, e saber que tem alguém sentado ali é suficiente, porque era Deus dizendo para o Isaías: você está triste porque Israel não tem ninguém sentado no trono, a situação fugiu do teu controle, mas olha aqui para cima, Isaías, aqui ainda tem alguém regendo a história, aqui ainda tem alguém no controle da circunstância. Pregador, o que é que tu está pregando? Talvez você não viu, ainda não se percebeu, a situação pode ter fugido do teu controle, mas Deus ainda está sentado no alto trono, e é Ele quem governa. Deus é quem governa. Aleluia. Ele não estava em Betânia, mas sabia o que estava acontecendo lá. As irmãs não sabiam disso. E aí a Bíblia Sagrada diz que elas mandam alguém ir buscar Jesus. Alguém sai de Betânia e vai procurar Jesus. Lázaro está enfermo, alguém sai de Betânia e vai procurar Jesus. Ele roda e encontra Jesus na região do Jordão. Chegando no Jordão, a Bíblia diz que ele diz: Senhor, aquele que tu ama está enfermo. Jesus olha para ele e responde: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Coisa boa é que com Cristo a gente fala e também escuta. A comunicação com Ele é uma via de mão dupla. Falo com Ele e Ele também fala comigo. Só que esse homem que foi levar o recado também nos ensina, porque chegando até Jesus, ele é categórico em dizer: aquele que tu ama, não aquele que te ama. Ele pauta o seu recado não no sentimento de Lázaro por Jesus, mas ele pauta o seu recado no sentimento de Jesus por Lázaro, quando diz: aquele que tu ama. E a razão pela qual ele faz isso parece-me que é muito bela, porque se ele diz aquele que te ama, ele pode ouvir de Jesus: qual a certeza que tu tem que Lázaro me ama? Mas quando ele transfere a pauta do amor, não em Lázaro, mas em Cristo, ele crava dizendo: se Lázaro te ama de verdade, eu tenho dúvida, mas quando se trata do teu amor por Lázaro, não há como duvidar. Até porque o amor do Lázaro por Cristo é semelhante ao nosso, ele é variável, circunstanciável. Depende de vários fatores. Quer ver uma coisa? Tem época da vida que a gente está, como diz os pentecostais aí, brasa viva, fogo puro. E tem época da vida que, se Deus não tiver misericórdia, a gente tem dificuldade de orar. Porque a vida espiritual, enquanto estivermos aqui na terra, ela oscila. Quer ver o crente orar? É quando Deus fecha a porta. E tem hora que Deus fecha para que a gente venha orar. Tem hora que Deus aperta para que a gente venha tomar uma posição diante dele. E glória a Deus que tem hora que ele aperta, porque se deixar muito folgado, a gente relaxa. E aí,
o nosso sentimento por ele oscila. Mas quando se trata do sentimento dele por nós, quando a gente está orando muito, ele nos ama. Quando a gente não está orando nada, ele continua amando. Quando a gente está com dinheiro no bolso, ele ama. Quando a gente está duro de marré, ele continua amando. Não muda. Jesus olha para esse homem e diz: fique tranquilo. Essa enfermidade não é para a morte. Palavra gloriosa, está resolvido. É só voltar para casa e dizer para a família: está doente, mas Jesus falou que não morre não. Está passando pelo vale, mas vai sobreviver. O problema é que, do ponto de ouvir a promessa até o cumprimento dela, tem um caminho a ser trilhado. E nesse caminho a ser trilhado, nem sempre as coisas acontecem como eu gostaria que acontecesse. O Senhor olhou para Paulo e falou: Paulo, fique tranquilo, eu vou conceder o desejo do teu coração. Tu vai pregar em Roma. Paulo descansou porque tinha certeza que iria pregar em Roma. Só que Deus faz a promessa, mas não revela o processo. E talvez Paulo pensou que ia ser convidado. Na época não tinha, né? Mas se fosse hoje, vou de avião para a Itália, desembarcar em Roma, alguém vai me pegar no aeroporto, um grande congresso. Não. Paulo vai pregar em Roma, embarcando num navio como presidiário para ser julgado lá. Se Deus falasse isso para o Paulo, será que ia? Porque Deus faz a promessa para mim e para você e a gente tem a garantia, vai acontecer. Mas os métodos e os processos que Ele utilizará para que aconteça, Ele esconde. Porque se Deus chama o profeta Ezequiel e diz: vai pregar num vale de osso seco, Ezequiel não ia. Então a Bíblia diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Deus parece que vai e pega o profeta pelos cabelos, mas Deus pega pelo cabelo, pega. Porque se Deus manda um zap, ele não quer ir. Para o vale de osso seco, eu vou não. Então Deus fala: já sei, a tua resposta eu pego pelo cabelo e transporto. O homem ouviu: não vai morrer, no Jordão. E começou a caminhar até Betânia. Quando ele chegou em Betânia, o Lázaro, que quando ele saiu estava enfermo, agora está? E aí parece que tem um erro. Jesus profetizou errado. Porque lá no Jordão a palavra era: a enfermidade não é para a morte. Mas quando ele chegou em Betânia, o homem já está morto. E eu fico me perguntando se ele teve coragem de entregar o recado de Jesus para a família. Porque como é que você fala para a família que não vai morrer se já está morto? Você percebe que existe um paralelo aqui, irmão, entre ouvido e olho? Porque lá no momento da promessa, o ouvido ouviu: não vai morrer. Mas no cumprimento dela, o olho está vendo: já morreu. E a pergunta que fica é: no que eu acredito? No que escuto ou no que vejo? Porque eu ouvi Jesus dizer: não vai morrer. Mas os olhos estão vendo: já está no caixão. E a pergunta é: eu acredito no quê? Pregador, por que isso? Porque isso é a existência da nossa vida, da minha, da sua vida. Talvez você que está aqui essa noite já ouviu da boca de Jesus: eu vou salvar o teu filho, eu vou salvar o teu esposo. Mas cada vez que você ouve isso, os teus olhos vê que parece que a situação fica mais difícil. E aí a pergunta que a gente não quer imaginar é o seguinte: eu acredito no quê? Porque Jesus falou que vai salvar, mas cada vez se afunda mais.
Jesus te fez uma promessa, a gente até se alegra no momento de escutar. Mas quando a gente começa a viver a nossa realidade, não bate. E a gente fica perguntando, eu acredito no que escuto, ou eu creio no que eu estou vendo? Isso aqui é a resposta da maioria? Crê no que vê. Porque o que vê é palpável. Eu estou vendo, é real. Mas aquilo que eu não vejo ainda vai acontecer. Mas a Bíblia nos ensina que nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Não é o que eu vejo, é o que eu creio. Ainda que esteja no caixão, se ele falou que não vai morrer, não vai morrer. O que ele vai fazer eu não faço ideia, mas mais pesa a palavra dele do que a porta fechada na minha vida. Mais pesa a palavra dele do que as dificuldades do meu caminho. Mais vale o que ele me falou do que as dificuldades que eu enxergo. Eita. Talvez essa palavra reflete você, moço e moça, que tem ouvido Deus te fazer promessa que vai te colocar naquela porta da faculdade que você tanto sonha. Mas aí você olha a realidade do contra-cheque do seu pai, da sua mãe e diz, não tem condição. E a pergunta é, você crê no quê? Na mensagem ou na circunstância que você vive? O que vale para nós? O que nós escutamos ou o que nós vemos? O texto diz que Lázaro morre, Jesus fica mais 2 dias lá, e nós lemos aqui. Ele amava Marta, Maria e Lázaro, mas sabendo da notícia, ele ainda fica 2 dias lá. E eu fico me perguntando, que negócio é esse? Quem é que ama e não vai quando o amado ou a amada está precisando? Como é que ele ama, alguém pede socorro e ele não vai quando a pessoa que ele ama precisa? Ele não vai. Passados-se alguns dias, 4 dias especificamente, Jesus olha para os seus discípulos e diz, vamos para Betânia, o meu amigo Lázaro dorme, e eu vou despertá-lo do sono. Porque na visão de Jesus, Lázaro está dormindo. As pessoas já tinham o sepultado, já tinham decretado que ele estava morto, mas a última palavra é dele, e ele estava dizendo, Lázaro dorme. Pregador, o que é isso? Não importa o que as pessoas estão dizendo, a última palavra vem da boca dele. Alguém está dizendo, já morreu, não tem jeito, não vai dar certo. Mas Jesus está dizendo, ele está dormindo. E quando Jesus usa a enfermidade não é para a morte, isso aqui é uma figura de linguagem, onde Jesus está querendo ensinar o seguinte, quando ele quer, ele usa até a morte, para que o nome do Pai seja glorificado. De modo que Jesus está dizendo, não é que vai morrer, o que Jesus quer ensinar é, a plataforma que conduz à glória na caminhada cristã, chama-se sofrimento. Não existe ninguém que tenha experimentado da glória de Deus, que não tenha sido amassado num vale chamado sofrimento.
Porque o que conduz à glória dentro do Evangelho chama-se sofrimento. E aí, se nós pudermos conjecturar, é a Bíblia nos ensinando: se tem sofrimento hoje, é porque terá glória amanhã. E não sou eu quem digo, foi Paulo que, escrevendo aos Romanos, disse: eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo: toda luta, toda lágrima, todo sofrimento de agora será transformado na glória do amanhã. Se você está sofrendo hoje, passando dificuldade hoje, alegre o teu coração, porque vai chegar o dia em que nós ouviremos: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E lá vai acontecer o que já foi cantado aqui: nunca mais dor, nunca mais pranto, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória. Os discípulos estão com medo de ir para Betânia, olham para Jesus e dizem: mestre, os judeus queriam te matar agora há pouco. O Senhor quer voltar para Betânia? Porque na cabeça dos discípulos o problema é o lugar. Eles não querem ir para Betânia por uma razão óbvia. Em Betânia eles correm a possibilidade de ser apedrejado. E aí Jesus faz um trocadilho para ensinar eles. Jesus diz assim: não tem 12 horas no dia? Andemos enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém poderá andar. Jesus está ensinando para eles. Jesus sabe que o coração deles é medo de pedra. Jesus está dizendo assim: vocês estão com medo de tomar pedrada em Betânia? Vamos andar de dia, porque à noite ninguém pode andar. Por que não se andava à noite naquela época? Primeiro, que o azeite era muito caro para manter a lamparina acesa. Segundo, tinha ladrões. E terceiro, quem andava sem a lamparina de azeite tropeçava. Onde tropeçava, irmão Luan? Em pedra. E sabe o que é interessante? Ninguém tropeça em pedra grande. Só se tropeça em pedra pequena. O que Jesus estava ensinando é: vocês não querem ir para Betânia porque estão com medo de serem apedrejados lá. Mas fiquem sabendo vocês, o que mata o crente não é as pedras que jogam em nós, é as pedras que nós encontramos no caminho. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês estão com medo de ser apedrejado pelos judeus? Essas pedras não têm poder de matar vocês. O que mata não é as pedras externas. O que mata é as pedras do caminho. Eita! Essa história de que parei de ir para a igreja porque me perseguiram, mentira! A liderança não olhava para mim, o pastor não me assistiu, mentira! Me perseguiram, lutaram contra mim em conversa. Quem está firmado em Jesus Cristo, pedra externa não derruba ele, não derruba ela. A Bíblia diz que o bom soldado que milita não se embaraça com o negócio dessa vida. O que derruba pregador? Pedra do caminho. Deixa jogar pedra, irmão. Isso não vai te derrubar. Agora vigia com as pedras do caminho que você tem andado, porque essas te derrubam e derrubam feio. Jesus disse: vamos andar de dia, porque aí não corre o risco de ninguém tropeçar nas pedras que encontrar no caminho.
Jesus vai para Betânia, meus irmãos. Quando chega em Betânia, a primeira coisa que Jesus faz é ir falar com as irmãs do Lázaro, que ora enfermo, agora morto. Jesus para em Betânia, e a Bíblia diz que Marta vem falar com ele. A expressão que ela usa é: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: ô Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Ela diz: eu sei, Senhor. Eu sei, eu conheço a Bíblia. Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus olha para ela, e eu penso que Jesus está olhando bem lá no fundo do olho dela e diz: eu que falo contigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou, Marta. Jesus estava dizendo para Marta: não é lá na ressurreição do último dia. Porque se dependesse de Marta, o Lázaro estava aguardando até agora. Jesus estava dizendo: não, eu cheguei agora, eu vou fazer isso hoje. O milagre é para acontecer agora. Mas Marta estava com o pensamento lá distante. E sabe o que eu entendo de Jesus? É que Jesus sai com os discípulos na intenção de ressuscitar o Lázaro. Mas quando ele chega na cidade, ele não vai lá no sepulcro. Ele vai primeiro procurar Marta e Maria, para nos ensinar que antes de tentar ressuscitar quem já morreu, eu não posso deixar morrer quem ainda está vivo. Jesus estava dizendo assim: se na mente de vocês o Lázaro já está morto, pode esperar um pouco. E a urgência aqui não é ressuscitar o morto, é não permitir que quem está vivo morra. Porque o fato de estar vivo não significa que está bem. Elas estavam vivas, mas o coração em pedaço, triste, chateada. E aí Jesus disse: eu preciso primeiro trabalhar com elas para depois ir lá no morto. Pregador, o que é isso? A gente vive uma geração preocupadíssima em ressuscitar quem já morreu. Mas fico alerta, nós não fazemos milagre. Milagre é no andar de cima. Pregador, então qual é o papel da igreja? Fazer milagre? Não. O nosso papel enquanto servo de Cristo é justamente o que Jesus fez aqui. Eu não tenho poder de ressuscitar quem morreu, mas eu recebi graça de Deus de não deixar morrer quem está vivo. Eu não sei se você já participou de um velório. E quando é de crente é gostoso participar. Mesmo com a dor da partida, o crente está lá assim, irmão, com o rosto de que venci, vocês que lute agora. E você sabia que a ideia do velório não é cultuar quem morreu. É prestar assistência para quem está vivo. Porque mesmo sabendo que o ente querido foi para a glória e está no céu, a perda, a separação repentina magoa, machuca, entristece. E é para isso que existe o culto fúnebre. Aí, parece que Jesus vai fazer uma espécie disso na entrada dessa cidade. Porque ele vai chegar para conversar com Marta, que o coração está magoado, trabalhando nela para depois chegar em quem já morreu. Jesus está nos ensinando que é nosso dever não permitir que pessoas que estejam vivas morram. A gente se preocupa muito em ressuscitar quem morreu. Espiritualmente falando, eu estou dizendo,
E às vezes nós temos tanto essa preocupação, que a gente esquece de olhar para quem está do nosso lado vivo, mas que está precisando ser cuidado. Como é que eu cuido, pregador? É um abraço, é uma palavra, é passar e dizer, ó, estou orando por você, viu? Não tem coisa melhor para ouvir não, irmão, quem é crente. Não precisa de muita rasgação de seda, ó, estou orando por você, obreiro. Coisa espetacular. Talvez essa pessoa não saiba o que estamos passando, mas a oração que ele está fazendo vai alcançar as nossas necessidades. Jesus te chamou para ser que nem aquele samaritano, porque havia passado o sacerdote, havia passado o levita, mas o samaritano viu o homem caído e disse, eu não vou te deixar morrer aqui, eu vou ser instrumento de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que na sequência, chegou Maria. E a expressão que Maria usa é exatamente a mesma de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O detalhe é na resposta que Jesus dá. Porque se para Marta, Jesus falou, se creres verás a glória de Deus, naquele debate teológico, para Maria, assim, de bate pronto, Jesus olhou para ela e disse, Maria, onde foi que o colocaram? Ou seja, onde é que está o teu problema? Diz para mim, onde é que está o teu problema? E o segredo aqui não está no que elas falaram, está na forma que elas usaram para falar. Nós temos todo o direito de se chatear, irmão, de ficar triste. Nós só não podemos perder a certeza de entender, chateado ou não, Ele continua sendo nosso Deus. Marta parece que fala de pé, meio que arrogante, brava. Maria falou a mesma coisa, está chateada, está triste, está enlutada. Sentiu-se frustrada porque Cristo não veio. A diferença é que o texto diz, Maria, prostrando-se, o adorou, dizendo. Maria estava dizendo, eu estou triste, chateada, me frustrei com o Senhor. Nós mandamos alguém fazer uma viagem para buscar o Senhor não veio. Mas ó Senhor, independente de tudo isso, o Senhor continua sendo o meu Deus, e eu vou continuar te adorando. Pregador, o que é isso? O segredo não está na fala, o segredo está na postura de quem fala. Enquanto Marta falou de pé, Maria falou de joelho. E quem fala de joelho vive o extraordinário. Ô irmão, não existe culto ruim, existe postura de quem cultua inadequada. Não é que Deus não falou, é que você veio para a igreja, mas ficou andando pelos cantos, não dobrou o joelho para falar, falou da vida de A, falou da vida de B, mas não veio para adorar. Mas quem entrou, prostrou-se diante dele e adorou, sentiu, ouviu, recebeu e volta para casa abençoado. É a postura de quem está falando que faz a diferença. A postura de quem está falando. Ela falou de joelho, prostrada, dizendo, tu continuas sendo meu Deus, acima das minhas chateações. Jesus olha para ela e fala, onde é que colocaram ele? Ela mostra o lugar em que Lázaro está,
E Jesus disse: tirai a pedra. Alguém diz: não, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Jesus insiste: tirai a pedra. E eu fico me perguntando, o Jesus que está ali na frente, disposto a ressuscitar o homem que está morto ali, ele não tem a capacidade de tirar a pedra? Com certeza, irmão. Se ele grita, a pedra sai, onde é que ela ia arrumar a perna, eu não sei, mas ela ia sair dali. Só que Jesus trabalha, guarda isso, em conjunto com a ação humana. A ação divina trabalha em conjunto com a ação humana. O que é meu, o que é dele. A Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens torna-se possível a Deus. Nós vivemos uma geração que quer viver milagre a todo preço e a todo custo, mas não quer pagar preço nenhum. E aí fica difícil, porque enquanto nós tivermos força para levantar, para lutar, para trabalhar, para batalhar, Deus não fará em nosso lugar. Somos nós que temos que levantar e ir à luta. Quando nós não tivermos mais condição, Deus opera no nosso lugar. Jesus olhou e falou: tirem a pedra vocês. Tirem a pedra daí. Alguns dizem que precisava de 27 homens, não sei. Mas eles vão lá e tiram a pedra. Jesus está na porta daquele sepulcro. E eu estou esperando uma oração pentecostal. Sabe, eu brinco que é a oração do desespero. Sabe aquela oração que é o tudo ou nada? Senhor, vem dos 4 ventos, envia o teu Espírito, vem com o teu poder. Jesus para na porta do sepulcro, após a pedra removida, e a fala de Jesus é essa: Pai, graças eu te dou. Quem é que agradece com alguém morto, irmão? Só Jesus mesmo. Jesus disse: Senhor, muito obrigado. E aí eu entendi um princípio. Se nós quisermos viver milagre, nós precisamos agradecer antes de receber. É a casa, agradeça antes de receber. É o carro, agradeça antes de receber. É o esposo crente, obreiro, agradeça. Trate ele, já chame ele em casa, meu pastor, meu obreiro, meu pregador. Agradeça antes de você viver o milagre. Jesus disse: Pai, graças eu te dou, porque tu sempre me ouve. Eu disse isso por conta da multidão. Jesus faz uma oração simples. E no final da história, ele não diz ressuscita. Porque para Jesus o Lázaro estava dormindo. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Não ressuscita não, sai para fora, Lázaro. Acorda do sono, aí Lázaro já descansou. E como é que o Lázaro veio, a gente não sabe. Porque a Bíblia diz que ele estava todo enfaixado, virou até hino, né? Não sei se veio andando, não sei se veio rodando, não sei se veio voando. Eu sei que veio. Porque quando Jesus fala, irmão, não importa onde esteja,
Oh, glória! Pode estar lá na biqueira agora, pode estar lá no vale, no meio da perdição, mas quando Jesus chamar o nome, tem que vir, porque poderosa é a palavra que sai da boca dele. Eita! E não se preocupa não, porque Jesus conhece o milagre pelo nome. Vem para fora, Lázaro! O Lázaro veio, como veio a gente não sabe, e eu gosto da ideia de não saber como veio. E de a Bíblia não fazer questão de explicar. Porque tudo que a gente consegue explicar, a gente não atribui como milagre. A gente só diz que é milagre quando a gente quebra a cabeça para entender como é que foi que deu certo e não consegue. A gente fala, milagre. É o que vai acontecer conosco. Alguém vai dizer, como é que tu conseguiu comprar aquela casa? Aí você vai querer explicar, né? Juntei um restinho do FGTS, juntei com o salário da esposa, fiz daqui, fiz dali. A conta não fecha. Faz conta de novo, aí você vai fazer a conta. Quando cansar e ver que não foi mérito seu, quando alguém perguntar, você vai dizer, foi milagre. Deus fez um milagre que nem eu sei explicar, mas foi milagre. Foi milagre. Lázaro está lá fora, Jesus olha e fala assim, ó, desatai-o. Jesus não desata. Jesus pede que alguém desate. Por quê? Porque ele falou, a enfermidade não é para a morte, e depois disse, Lázaro está dormindo. Quem foi que mandou enfaixar e sepultar? Jesus estava dizendo, quem enrolou Lázaro agora desenrole. Quem foi que fez isso com Lázaro? Desenrole, isso não é serviço meu. Oh, glória. Tem coisa que é nossa, tem coisa que é de Deus. Amém, meus irmãos? Se o pastor me permitir, eu queria pedir que você ficasse de pé. Eu quero só fazer uma oração por você. Eu sou simples assim mesmo, irmão, na pegadinha do boi. Fecha os teus olhos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Eu quero te louvar pela tua bondade e misericórdia, pelo privilégio de estar em tua casa em comunhão com os meus irmãos. Tua palavra foi pregada, Senhor. Palavra essa que não volta para ti vazia. Que o Senhor possa abençoar o meu irmão, a minha irmã, bem como a minha vida. É o pedido da minha alma, Senhor. O pedido do meu coração, que tu nos faça enxergar que mais vale a tua promessa do que a circunstância que a gente está vivendo. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.